assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom. Um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música.
tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega, e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer, e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli,
Um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega. E com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer. E Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido.
Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta.
E não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom. Um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega. E com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer. E Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma.
Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil.
O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, assim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam.
o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo. Um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli. Um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história,
O tempo chega, e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer, e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela.
E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições,
não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo. Um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe
é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo. Um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança.
Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom. Um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega. E com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca pela primeira vez se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem. O vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma,
sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam, o fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom. Um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de enxotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega. E com ele vêm as mudanças. Isabel começa a adoecer. E Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. Turuleca é uma galinha que é bem diferente das outras. Enquanto o galinheiro inteiro segue o mesmo ritmo, botando ovos e cacarejando, ela simplesmente não consegue botar nenhum. As outras galinhas zombam. O fazendeiro perde a paciência e ela acaba sendo tratada como uma espécie de piada ambulante. Só que o que ninguém sabe é que Turuleca tem um dom raro e completamente inesperado. Ela fala. Sim, fala mesmo. Conversa, canta, ri e até filosofa um pouco. É impossível não se encantar. Mas claro, ser diferente nem sempre é fácil. O mundo da fazenda, com suas regras e tradições, não sabe muito bem o que fazer com uma galinha falante que não bota ovos. E é aí que o destino coloca no caminho dela uma professora aposentada, chamada Isabel. Uma mulher doce, meio atrapalhada, mas com um coração gigante. Isabel vê algo em Turuleca que ninguém mais vê: talento e alma. Então, em vez de chotá-la, ela leva a galinha para morar com ela. E a partir desse momento, começa uma das amizades mais improváveis e fofas do cinema infantil. Turuleca e Isabel formam uma dupla de companheiras inseparáveis. Elas passam os dias brincando, cuidando do jardim e cantando juntas. Porque, sim, Turuleca também canta, e não é pouco. Ela solta a voz como uma verdadeira estrela. Só que, como toda boa história, o tempo chega e com ele vem as mudanças. Isabel começa a adoecer e Turuleca, pela primeira vez, se vê sozinha. É um daqueles momentos em que o filme muda de tom. Ainda colorido, ainda leve, mas com uma pitada de emoção que te pega desprevenido. Decidida a seguir o sonho que Isabel sempre acreditou que ela podia realizar, Turuleca parte para o mundo. E é aí que tudo se transforma. A jornada dela a leva até um circo, um lugar mágico, cheio de personagens excêntricos, palhaços engraçados e artistas incríveis. Lá, ela conhece o truculento e ambicioso Circo do Senhor Armando Tramboli, um dono de circo que, como todo bom vilão infantil, quer brilhar a qualquer custo. Ele percebe o talento da galinha falante e tenta transformá-la na principal atração, mas do jeito dele, controlando tudo e tirando vantagem.
o vilarejo transforma o dia num grande festival em homenagem à galinha cantora. Bandeirinhas, comidas, risadas e muita música. Tudo com a energia colorida que o filme tinha no começo. Turuleca, no palco improvisado, canta a música mais marcante da trilha, uma canção alegre e cheia de significado. Ela canta sobre acreditar em si mesma, sobre como a voz que ela tem não é só para entreter, mas para inspirar. E é impossível não sorrir com a cena. Ela olha para cima e sorri, como se estivesse sentindo a presença da Isabel, sua velha amiga, que lá de cima deve estar orgulhosa da sua galinha falante. É um daqueles finais que deixam o coração leve, simples, emocionante e cheio de esperança. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.